Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos a seguinte situação. Temos um balão que ele está subindo a 14 metros por segundo e a pessoa dentro dele lança uma bola com uma inclinação de 37 graus em relação à horizontal com 10 metros por segundo. Toda vez que a pessoa se fala lança, né? Nesse contexto, tá lançando para cima, então seria 37 graus para cima, né? Então, com isso, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer em todo o lançamento? Descobrir as componentes das velocidades. Se você tem o ângulo, você consegue descobrir tudo certinho, tá? Você tem aqui a velocidade total, que é 10 metros por segundo, né? Velocidade é igual a 10 metros por segundo. E a gente pode decompor em Vx, que vai ser a velocidade horizontal, que vai descrever um movimento uniforme, com velocidade constante, sem nenhuma interferência. E nós temos o Vy, que é a velocidade vertical, que ela vai descrever um movimento uniformemente variado, ela que vai ser a responsável por determinar o tempo que essa bolinha vai ficar no chão, ela vai estar submetida sempre à gravidade, né? E com isso a gente pode ir calculando a relação dela pelas fórmulas do movimento uniformemente variado, tá? Então aqui eu tenho Vy e tenho Vx. O que eu posso fazer é fazer a soma vetorial delas, né? Que eu tenho V é igual a Vx mais Vy vetorialmente. Então, Vx, Vy, V, e aqui o 37 graus. Aí a gente começa a fazer as relações trigonométricas, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 37 é Vy sobre V, tá? Passa o V multiplicando, Vy é igual a V sobre vezes seno de 37 graus, que dá 10 vezes 0,6 e Vy é igual a 6 metros por segundo. Depois a gente tem cosseno de 37 graus, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 37 é igual a Vx sobre V. Vx é igual a V vezes cosseno de 37, fica 0,8 vezes 10, que dá 8 metros por segundo. Então, pelo lançamento, apenas pelo lançamento, a velocidade vertical é 6 metros por segundo e a velocidade horizontal é de 8 metros por segundo. Contudo, como o balão estava subindo com 14 metros por segundo, então, enquanto essa bolinha estava dentro, né, desse balão, na mão da pessoa que ia jogar ela, essa bolinha também estava subindo com 14 metros por segundo. Se a bolinha estava subindo com 14 metros por segundo, isso vai significar que ela, por inércia, vai continuar o seu movimento com 14 metros por segundo para cima, até que haja uma atuação de uma força, né, provocando uma aceleração para baixo. Esse movimento, né, essa velocidade tende a continuar indeterminadamente. Então, se o balão estava para cima com 14 metros por segundo e a bolinha que estava dentro dele, né, junto da pessoa, estava subindo junto com o balão, então ela também tinha 14 metros por segundo. E por isso, quando é lançada, ela continua como se ela tivesse uma velocidade vertical inicial de 14 metros por segundo. Porque mesmo quando ela é lançada, ela ainda sobe até que a velocidade dela se torne nula, e daí sim ela vai começar a descer. Então, esse 14 metros por segundo permanece junto da bolinha mesmo após o lançamento. Isso aí a gente chama de inércia, tá? Sempre que você tenha o lançamento de um corpo que já está em movimento, essa velocidade permanece até que uma aceleração provoque a variação dessa velocidade. Então, a velocidade vertical total é 14 da inércia mais 6 metros por segundo do lançamento, totalizando 20 metros por segundo. Então, a velocidade y inicial vai ser de 20 metros por segundo. Como não tem nenhuma componente horizontal, então a gente considera que Vx continua como sendo 8 metros por segundo, tá? Então aqui, ó, para eu calcular, eu tenho três possibilidades. V igual a V0 mais A vezes T, velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, e S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Como eu tenho, né,
velocidade inicial, eu tenho a aceleração, que é a gravidade, e eu tenho a posição inicial, porque o enunciado fala que ela é lançada da altura de 25 metros, e eu quero saber a posição final, já que eu quero saber o momento em que ela vai subir, né? E o momento em que ela vai começar a descer, para que a gente calcule o tempo de queda total. Então, eu posso usar o sorvetão, S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Como eu estou orientando a trajetória para cima, né, as minhas posições estão crescendo para cima, começou aqui na origem, subiu para 25, vai subir para uma outra altura, então tudo que está para cima é positivo e tudo que está para baixo é negativo. Então fica S é igual a 25 mais 20 vezes T, menos, né, porque a gravidade está para baixo, menos 10T quadrado sobre 2. Logo, a posição é igual a 25 mais 20T menos 5T quadrado. Eu preciso descobrir o valor desse tempo, então eu aplico aqui. Velocidade é igual a V0 mais A vezes T. Eu quero só do momento da subida, até ela atingir o ponto máximo que ela vai ter. Então, nesse ponto máximo, a velocidade vertical é nula, né? Porque é o ponto de inversão do movimento em que ela deixa de subir para começar a descer. Então, 0 é igual a 20 menos 10 vezes T. Passa 10 vezes T é igual a 20, o 10 passa dividindo, e o tempo é igual a 20 dividido para 10, que é de 2 segundos. Então, eu venho aqui e aplico 2 segundos. S é igual a 25 mais 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 25 mais 40 menos 20 é igual a 45 metros. Então, essa bolinha ainda vai subir 20 metros, é ainda a posição inicial dela, atingindo a altura de 45 metros. E é a partir dessa altura de 45 metros que essa bolinha vai descer novamente sob a ação da gravidade, né, até chegar na posição zero de novo. Então, nós temos aqui, ó, que S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Agora, a gente quer saber para a descida, né, que ela já subiu pela inércia e o lançamento dela, ela já atingiu a sua altura máxima e agora ela vai começar a descer. Então, na descida dela, a posição final vai ser de 0 metros, que é lá no chão, e a posição inicial é de 45 metros, que é o ponto em que ela estava. A velocidade inicial é nula, né, porque ela está na inversão do movimento, a vertical é nula, atua apenas a horizontal. O tempo de descida eu quero saber. Como a gente já viu, a trajetória dá para cima, então fica menos 10T quadrado sobre 2. Então, 10 sobre 2 fica 5, 0 é igual a 45 menos 5T quadrado. 5T quadrado é igual a 45, T quadrado é igual a 45 sobre 5, que é igual a 9. Tira a raiz dos dois lados e o tempo é igual a 3 segundos. O tempo total vai ser o tempo que a bolinha demorou para subir, mais o tempo que a bolinha demorou para descer. Então, o tempo total fica 2 mais 3, que é 5 segundos, e é esse tempo que a bolinha fica no ar. Primeiro sobe e depois desce. Com esses 5 segundos que ela fica no ar, ela fica continuamente percorrendo a sua trajetória horizontal. Como horizontalmente a gente tem um movimento uniforme, então a gente pode afirmar que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. A distância é igual a 8 vezes 5, que é o tempo total, né, e a velocidade horizontal. Logo, a distância, o alcance horizontal é de 40 metros, tá bem?